Glórias a Deus. Também quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos recebem essa paz? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, eu estou alegre na presença do Senhor, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, amados, eu tenho certeza que aqui eu não estaria, provavelmente nem vivo. Esta é a maior das probabilidades, mas Deus nos manteve em vida. Deus separou esta noite para nós estarmos aqui. Não foi vã a nossa vinda. Se nós abrirmos o nosso coração nesta noite, o Senhor, que tem falado desde o princípio, pela sua graça, continuará a falar conosco. É uma noite de aceitação, é uma noite em que o Senhor prepara para nós a oportunidade de um concerto. É uma noite na qual o Senhor prepara uma oportunidade de vivermos uma experiência com Ele, para a glória do seu santo nome. Amém? Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, no verso de número 39 até o verso de número 42. Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, verso de número 39. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias e honras ao nome do Senhor dos exércitos. Bendito seja Deus. João, capítulo de número 4, verso de número 39. Quem encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. E nos diz assim a palavra do Senhor aqui nesta noite: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quantos dizem amém? Amém. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite, Pai da eternidade, elevamos as nossas mãos aos céus. Pai da eternidade, pelo Teu Espírito Santo, nesta noite podemos dizer: Tu és o Senhor dos senhores, e por intermédio de Cristo Jesus temos recebido a salvação. Pai eterno, que esta confiança que há em nós possa ser testificada no coração daqueles que aqui estão nesta noite, por intermédio do poder do Teu Espírito que opera pela Tua palavra. Senhor, revela-nos a Tua vontade aqui nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podemos assentar glorificando e exaltando a Deus. Oh, aleluia, ao nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, nós meditamos aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreve João, este capítulo de número 4, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 42. No versículo de número 1, até o versículo de número 42 deste capítulo de número 4,
A palavra do Senhor nos traz um momento no qual nosso irmão evangelista João, ele deixa registrado um encontro que Jesus teve com uma mulher. E quando nós observamos esta palavra, amados, nós sempre temos a imagem de Cristo Jesus como unigênito Filho de Deus, descendo sobre esta terra na forma corpórea de homem, porque a palavra do Senhor nos testifica, e é necessário que todo crente, todo aquele que crê em Deus, que sabe quem é Cristo, que quer morar com Deus nos céus e ser livre da condenação do inferno, porque a palavra do Senhor é clara para nós começarmos: sem Cristo não há outro caminho senão o inferno, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há chance alguma de fechar os olhos nesta terra e trilhar um bom caminho após combater o combate desta vida. Há muitos que justificam as vossas ações dizendo: mas eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não me drogo, eu não vivo uma vida promíscua, eu faço caridades, eu trabalho, eu estudo, eu faço a minha vida com as minhas responsabilidades. Mas as melhores ações dos homens, as melhores ações desta terra são completamente insuficientes para atingir santidade, e a palavra do Senhor é clara para nós: sem santidade ninguém verá a Deus, sem santificação do Espírito não tem chance de estar com o Senhor. O único meio por intermédio do qual nós teremos santidade hoje e alcançaremos a plenitude da santidade quando encerrarmos a vida nesta terra é recebendo a Cristo como Salvador. Seja você bonzinho, seja você mau, não importa a sua ação, eu e você precisamos de Cristo, eu e você precisamos do unigênito Filho de Deus para sermos salvos no dia em que Cristo vier, e Ele virá. Louvado seja Deus. Na primeira vinda de Cristo sobre a terra, a palavra de Deus nos mostra que Ele veio em forma de homem, como eu e você nesta matéria. A diferença dele para nós é que nele não havia pecado. A diferença dele para nós é que enquanto a nossa mente ela maquina o que é mal, ela maquina a prostituição, ela maquina furtos, roubos, homicídios, diz a palavra, a mente do mestre era a mente do Senhor Deus, porque enquanto homem ele estava aqui para cumprir o propósito de nos salvar. E como não poderia ser diferente, onde Jesus andava nós vemos os relatos de Jesus pregando para multidões de pessoas, sejam eles estando ali para aceitar a natureza da pregação, ou seja eles estando ali para ver apenas o que Jesus dizia ou criticar, ou aproveitar-se das multiplicações de pães, de peixes, ou aproveitar-se das curas que Jesus operava, mas onde Jesus estava uma multidão e seguia. Então nós temos a imagem de Cristo pregando para a multidão, Jesus no alto do monte pregando o sermão das bem-aventuranças, Jesus no alto do monte pregando o sermão da montanha, Jesus quando entra no barco, uma multidão estava na praia, a multidão era tão grande que para a voz de Jesus alcançar a todos, ele precisa entrar num barco, afastar-se da margem, para que a sua voz pudesse atingir a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos esse Cristo pregando para a multidão, mas na noite de hoje o Senhor nos mostra um Cristo, o mesmo que pregava para a multidão, ele faz um trajeto específico para pregar para uma pessoa só. E nessa noite a mensagem do Senhor, ela é para mim que estou aqui como instrumento dele, mas ela é especificamente também para você que
seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, a palavra do Senhor, ela vem para ti, para mim nessa noite, porque é um projeto de mudança de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele sai da Judeia e ele ia para a Galileia. A palavra do Senhor nos diz que era necessário ele passar por Samaria. Quando ele passa por Samaria, estrategicamente Jesus manda todos os seus discípulos ir na cidade comprar alimento. Jesus, ele fica só, e quando ele fica só, ele se dirige a um lugar chamado Sicar. Ali estava um poço que Jacó havia perfurado alguns milênios atrás, e Jesus não foi ali por acaso. Assim como a mensagem de Cristo, ela não é por acaso. Eu não estou pregando aqui nessa noite como um instrumento de Deus por acaso, ou para mostrar para você que eu já li essa passagem. Eu estou como um instrumento de Deus aqui nessa noite, para ser boca do Senhor, para te dizer que Cristo separou a minha vida para te evangelizar e dizer que Ele pode mudar a tua vida, não somente porque Ele pode te dar uma casa, não somente porque Ele pode te libertar do vício, não somente porque Ele pode curar uma enfermidade, mas porque Ele pode te dar salvação de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus para naquele poço, naquela hora, naquele momento, e ele sabia que uma mulher estava vindo. Mas preste atenção, para ter a vida transformada por Deus, Jesus, ele não vai passar a mão na nossa cabeça, porque quando passa a mão na nossa cabeça e diz que eu sou bonzinho, e diz que eu estou indo bem, isso não gera mudança. O que gera mudança é nós encontrarmos com Cristo e Cristo mostrar onde está a nossa falha. O que gera mudança é nós encontrarmos com Cristo e o caráter de Cristo revelado, mostrar que eu sou miserável e que se não fosse Ele na minha vida, eu estava perdido. Louvado seja Deus. Jesus começa uma fala mansa com aquela mulher. A mulher chega, ela lança o seu balde, eu não sei porque ela estava na mão do poço. A palavra de Deus nos diz que o poço era fundo, e Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, me dá de beber dessa água. A mulher, já olhando para Jesus, ela vê que ele era judeu, e ela, sendo samaritana, ela pergunta: como sendo tu judeu, vem falar comigo que sou samaritana? E por que essa mulher diz isso? Samaria estava dentro do território de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a capital de Israel por muitos anos. A Judeia também estava dentro de Israel, foi a capital também por muitos anos e permanecia na cidade de Jerusalém, mas eles não conversavam. A palavra do Senhor nos diz que houve uma divisão em um determinado momento na história. Samaria fica para o norte, a Judeia fica para o sul. O povo de Samaria foi tirado e levado escravo. O povo que estava lá naquele território inimigo foi plantado para morar em Samaria. Então Samaria estava contaminada. Era o mesmo país, era uma mesma casa, mas estava contaminada. Louvado seja o nome do Senhor. Os assuntos não batiam. Louvado seja Deus. Quando cruzavam os olhos, já sabia quem era samaritano, quem era judeu. Mas quando Cristo chega, as diferenças vão embora. Quando Cristo entra na vida do homem, a diferença tem que sair, porque a diferença não coexiste com Cristo. Se tinha diferença dentro de ti, aleluia, quando Jesus entrar, ela vai ter que ser colocada fora. Jesus chega, ela sabia que ele era judeu, e Jesus não vai discutir, amados, a diferença histórica que eles tinham. Jesus, ele vai dizer assim para ela: se tu conhecesse quem sou eu, se tu soubesse quem te pede água, era você que me pediria,
e eu te daria a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nós frisemos aqui em nossa mente nesta noite que Jesus estava pregando para uma mulher só. E talvez esta mensagem ela vem para nós e parece que alguém está contando a nossa vida, ou parece que a gente, conhecendo a sua vida, nós estamos direcionando a mensagem para ti, mas não é não. É o Espírito do Senhor que conhece você melhor do que você mesmo. Eu sei só o que você deixa eu ver, mas o Espírito de Deus te vê onde ninguém sabe que tu foi. O Espírito de Deus te enxerga quando tu diz que vai para um lugar e vai para o outro. O Espírito de Deus conhece e sonda todas as coisas. Oh, aleluia, ao nome do Senhor. Quando Jesus fala dessa forma, aquela mulher ela para, ela vê que aquele não era um judeu qualquer. E às vezes a gente perde a nossa bênção, porque a gente ouve a mensagem, sabe que a mensagem está falando com a gente, mas a gente não abre o coração, bloqueia e perde a oportunidade. Mas se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração aqui nessa noite. Aí a mulher começa a falar com ele: tu quer me dar água viva, mas não consegue tirar água do poço? O poço é fundo e tu vai conseguir água viva como? E Jesus fala para ela, ele pergunta: tu é maior do que o nosso pai Jacó, que furou o poço, bebeu da água e deixou um poço para todos nós? Mas Jesus diz assim: mulher, a sua visão está só nas coisas terrenas. Você só está vendo o balde e a água que sai numa baldada, mas eu estou te falando de uma fonte que vai jorrar no seu interior. E você que andava perdido, precisando se drogar para poder ficar um pouquinho feliz, precisando se esconder e se refugiar, você não vai precisar mais, porque quando a fonte de Cristo jorrar dentro de ti, a alegria será completa da manhã até a noite, e de madrugada tu vai se deitar e vai dormir em paz e em segurança, porque o Senhor te guardará. O Senhor te guardará. Não precisa guardar arma, faca, pedaço de pau. O Todo-Poderoso guarda quem anda com Ele. Não precisa se drogar ou andar em lugares estranhos. O Todo-Poderoso te conduz. E quando Cristo conduz, a alegria é completa. A fonte jorra de dia, de noite, na guerra, na paz, na bonança ou na calamidade. Quem cerca deles tem uma fonte no seu interior. Uma fonte no seu interior. Não precisa se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que sente vontade de ficar preso só para ter um teto, uma comida de manhã e de noite. Mas quem serve a Deus sente desejo de estar no santuário, porque sabe que o alimento daqui não perece, mas se dá vida eterna. Graças a Deus. Oh, glória ao nome santo do Senhor. A mulher então ela começa a dizer, ela se interessa, ela fala: Senhor, me dá dessa água, porque eu não vou precisar voltar nesse poço, eu não vou precisar mais voltar daqui para dar uma baldada lá embaixo. Aí Jesus ele muda um pouco, ele intensifica. Primeiro Jesus ele chama a nossa atenção para mostrar que é Ele quem está falando conosco, para mostrar que não é uma mensagem de uma pessoa qualquer, é a mensagem de Cristo. Quando ele vê que a mulher ela está sabendo que aquele era o Senhor, ele fala assim: tu quer água? Então vai lá e busca o teu marido e traz. O que tem a ver o marido com beber água? Nada. Nos olhos humanos, nada. Mas Jesus já estava trazendo à tona os erros daquela mulher, porque para ser mudado por Deus tem que reconhecer aonde está o seu erro. Não adianta achar que você é autossuficiente, porque eu não sou e você também não. Aí Jesus fala com ela sobre o marido, e ela diz: eu não tenho marido. Mas Jesus vai mais adiante
abundante. Tu disseste bem, porque era para tu ter um, tu já teve 5 e está com mais um que não é teu, é de outra. Aí ela para e fica abismada, e ela diz: eu estou vendo que tu é profeta. Oh, aleluia! Mas Jesus, ele está dizendo mais do que profeta. Eu sou um que pode transformar a tua vida. Tu tiveste 1, 2, 5, 6 homens, mas agora tu não vai precisar de mais nenhum deles, porque tu conheceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é suficiente na vida de quem serve a Ele. Graças a Deus. Não adianta querer relacionamento para poder se completar, tu vai se dar mal. Você precisa de Cristo para ser completo e depois vai vir o relacionamento. Relacionamento sem Cristo é problema garantido. Se você acreditar, você vai ser bem-aventurado hoje, mas se não acreditar, você vai se dar mal amanhã. Mas creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Bendito seja o teu. Aí nós não podemos detalhar muito, porque o texto é bem longo. Aquela mulher percebe que Jesus é o Senhor. Aí ele vai dizendo para ela: olha, vem agora. E quando nós vemos que nós somos pecadores e precisamos de Cristo, a mudança ela é imediata. Não existe esse negócio de esperar para tomar decisão amanhã. A decisão é instantânea. Jesus disse para ela: você precisa aprender a me adorar, e agora é a hora de você aprender. Jesus já estava dizendo: agora é a hora de você começar. Aonde você está, você já pode abrir a sua boca e ir dando glória ao nome do Senhor e adorar a Ele. Aleluia. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se você quiser levantar a mão para a glória, pode. O que não pode é xingar palavrão, é querer levantar a mão para agressão, mas para dar glória você pode. Quando você estava no mundo, você torcia para os times desse mundo, você xingava e saía no soco, mas agora que tu é crente, o teu corpo, a tua mão, a tua boca é para ser usada na adoração ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aquela mulher, ela sai transformada pelo poder de Deus. E nós estamos caminhando para o encerramento, que são os versos 39 adiante, que se encaixam em cada um de nós que está aqui. Quando ela sai falando para todo mundo. Ela entra na cidade, ela diz: nós achamos o Cristo. É por isso que quem é crente, às vezes ele é meio chato. Ele vai te olhar e vai dizer: tu precisa ir lá cultuar ao Senhor, tu precisa ir lá para você prestar um culto a Deus, tu precisa ir lá para você receber uma palavra, tu precisa de Jesus. É por isso que o crente é insistente e precisa ser. É porque o crente achou um negócio de um valor tão grande que ele não consegue esconder, ele quer compartilhar. A mulher chega pregando em casa: venha comigo, vamos comigo, porque eu achei o Cristo. Ela sai no bairro pregando: venha comigo, porque eu achei o Cristo. Ela sai na cidade pregando: venha, porque eu achei o Cristo. E no verso 39 que nós lemos, a palavra nos diz que muitos samaritanos creram em Jesus pela palavra daquela mulher. Graças a Deus. Eu não sei, amados, há quanto tempo você serve a Deus, quantas vezes você já entrou neste templo, nesta casa, mas de uma coisa eu tenho certeza: você precisou vir aqui, talvez uma vez ou duas, porque alguém te convidou, mas o Senhor está te convidando a voltar. Não é porque você vai vir através do convite de alguém, é porque no teu interior vai haver uma chama, a chama do Espírito, que vai te dizer: eu preciso ir lá, eu preciso servir a esse Deus, eu preciso dele. Fala comigo de novo. Oh, glória a Deus. Aleluia ao teu nome, Senhor. É por isso que agora nós vamos olhar aqui até para as crianças que já entendem a natureza da pregação.
orientação. As crianças, elas recebem a instrução dos pais. Os adolescentes recebem a instrução dos pais para servir a Deus e para estar debaixo da proteção do Senhor Todo-Poderoso. Mas seja criança, seja adolescente, seja você quem for, adulto ou velho, não importa, você precisa entender que um dia esses convites, eles vão parar, porque o Senhor te dá um tempo para querer a Ele, e o tempo é hoje. Depois a coisa se engrossa, depois o carro aperta. O dia de você aceitar a Cristo é hoje, o dia de você dar ouvido a Ele é agora, porque quanto mais o tempo passa, mais o Senhor vai te dando corda, e quanto mais você tiver corda, mais você vai se enrolar. No dia que você estiver apertado, não tem espaço para pai te salvar, não tem espaço para mãe te salvar, não tem espaço para ninguém te estender a mão. Ao lugar de você ser acolhido é na presença de Deus. Hoje, quando eles se chegaram na presença do Senhor, a palavra nos diz que quando ouviram Cristo falar, muitos mais eram aqueles que creram. E quando eles creram, eles olharam para aquela mulher que tinha convidado e falaram com ela: olha, mulher, já não é porque você me trouxe, já não é porque você buscou a mim na minha casa, mas eu vim porque agora eu sei que esse Cristo que você crê, Ele é o unigênito Filho de Deus, Ele é o Salvador da minha alma. E você precisa sair nesta noite com essa consciência plena no seu interior. Nós finalizamos aqui. Se você tiver esta confiança, quem tem confiança em Cristo, ele não abandona Jesus por causa de nada. A palavra do Senhor nos diz que o justo, se ele tropeçar, ele sabe quem é Cristo, então ele não fica prostrado. Prostrado fica quem não sabe quem é Cristo. Vai de mal a pior quem não anda com Cristo, porque quem anda com Jesus anda de cabeça erguida, não deve nada para ninguém, sobe e desce aonde quiser, entra e sai aonde quiser, porque o Todo-Poderoso é quem o governa para a glória do nome do Senhor. Exalte ao Senhor com palmas e glórias. Glórias a Deus.